bem, então vamos procurar analisar os esforços internos de cortante em uma determinada estrutura. Então, esta estrutura que a gente pode analisar pode ser uma viga biapoiada em balanço. Então, temos um carregamento distribuído de 1.500 kg força-metro e temos aqui um vínculo de segundo gênero, com as reações já calculadas, e um vínculo de primeiro gênero também, com a sua reação calculada. Então, a ideia é verificar o comportamento físico da solicitação do esforço cortante. Bom, o que a gente pode fazer? Primeiro, para analisar este valor de cortante, a gente vai procurar determinar funções correspondentes do cortante ao longo de toda a estrutura. Com isso, a gente vai conseguir identificar os maiores valores de cortante estabelecidos. Bom, para gerar esta função, a gente precisa analisar regiões que venham manter uma mesma configuração. Então, vamos imaginar o seguinte: se realizarmos uma varredura da esquerda para a direita, a gente vai perceber que a configuração ela é a mesma. Quando chegamos ao valor de 1,2, temos uma configuração diferente porque temos uma reação aqui em BY. Então, a primeira região que a gente vai procurar analisar vai corresponder x variando entre 0 a 1,2. Se analisarmos da direita para a esquerda, vamos verificar que a configuração é sempre a mesma, tanto do carregamento quanto da reação. Quando chegamos no ponto B, percebemos que a configuração ela se altera, vamos ter uma descontinuidade. Então, nesse caso, vamos ter duas regiões, vamos ter duas funções distintas. Uma para a região S1, que vai variar entre 0 a 1,2, e uma região correspondente S2, que vai variar entre 1,2 e 1,8. Bom, para isso vamos analisar então a primeira região. Então a região S1 com a variação de x de 0 a 1,2. Bom, o esforço cortante, verificamos no vídeo anterior, através do cálculo diferencial, que o esforço cortante, a função do esforço cortante, Qx, é igual a Qp, é um cortante conhecido em um determinado ponto, menos a integral de um carregamento linear transversal, variando de P a X. Então, primeiro, precisamos descobrir o cortante em um determinado ponto. Que determinado ponto? Da região que estamos estabelecendo a varredura, entre 0 a 1,2. Então, a gente pode verificar o cortante na parte inicial. Imagine que venhamos cortar em uma parte infinitesimal bem próximo da reação de AY. Se realizarmos esse corte na estrutura em um valor bem próximo de AY, vamos verificar que temos o cortante, temos a reação de 675 e temos um cortante que vai reagir a esta intensidade, esta força de reação. Então, quando realizamos o corte bem próximo da estrutura, que é um valor P igual a 0, então o cortante estabelecido vai ser de 675 positivo. Por quê? Porque o cortante positivo da esquerda para a direita é para baixo, vai restringir a este efeito desta reação. Então, quando P corresponde a 0, o valor de QP do cortante é 675. Então, a função cortante estabelecida a gente pode caracterizar da seguinte maneira. Então, temos cortante em x, o cortante no ponto é 675, menos a integral, variando de 0 a x, porque P vale 0, 1.500 dx. Então, ao realizar esta integral, vamos ter que o cortante em x corresponde a 675 menos 1.500x, porque a integral de 1.500 dx, 1.500x. Então, substituímos os valores, limite superior e o limite inferior, vamos ter o valor conhecido, a equação do cortante. Então, esta é a equação do cortante,
vai ser 675 menos 1.500x, porque ao substituirmos o zero, vamos ter um valor nulo. Então, esta é a equação do cortante, ou seja, a equação que corresponde aos valores de cortante entre 0 a 1,2. Então, já deixamos marcado esta informação, porque depois a gente vai plotar no gráfico para ter o diagrama. Da mesma maneira, vamos analisar na seção S2, que temos esta configuração distinta em função desta reação. Então, toda vez que tivermos uma reação ou uma carga concentrada, vamos ter uma descontinuidade ou uma função diferente em um determinado trecho, temos uma descontinuidade. Tá? Então, a gente sempre tem que procurar trabalhar com configurações constantes. Então, da mesma maneira, o cortante, a função cortante, corresponderá cortante em x, cortante de um ponto P, que vamos ter que descobrir, menos a integral do carregamento linear transversal de x, da mesma maneira. Então, nesse caso, a gente pode estabelecer a varredura da direita para a esquerda. Bom, se realizarmos a varredura da direita para a esquerda, mas sempre lembrando que os valores de referência são os mesmos. Aqui é 1,2 e aqui 1,8. Então, da direita para a esquerda, a gente percebe o quê? Que nesta parte inicial, quando P é 1,8, o cortante é zero, porque eu não tenho carga concentrada. Então, podemos estabelecer aqui que quando P é 1,8, o cortante estabelecido vai ser zero, porque eu não tenho carga nesse ponto. A carga distribuída também nesse ponto daqui não vai ter efeito correspondente de cortante. Então, o cortante nesse ponto é zero. Então, da mesma maneira, realizamos que a função cortante corresponde ao valor zero, QP, que é um ponto que estabelecemos. O QP é o cortante nessa extremidade, livre. Então, quando temos aqui uma parte livre correspondente, não temos apoio, o cortante vai ser zero. E esse ponto é 1,8. Então, QP, valor zero, menos a integral, variando de 1,8, que é o limite inferior, e o valor de x, 1.500 dx. Então, realizamos a integral, vai ter o mesmo valor de 1.500 x, e realizamos a substituição. Então, temos que ter cuidado aqui na substituição. É 1.500x menos 1.500 vezes 1,8. Então, ajustamos da mesma maneira. Temos que ter cuidado que temos um menos na frente. Então, menos 1.500x menos 1.500 vezes 1,8. Então, com isso, vamos ter a função cortante. Esta função cortante, ela só vai valer entre 1,2 e 1,8. Então, lembrando, no ponto de 1,2, a gente vai ter uma descontinuidade, certo? Toda vez que temos essa carga, vamos ter dois valores correspondentes de cortante. Então, a partir do momento que temos as funções correspondentes do esforço cortante, a gente vai procurar plotar. Então, temos o eixo x, que vai ser ao longo da viga, e o eixo y, que corresponderá o valor da solicitação de cortante. Então, quando x for igual a zero, quando substituímos x igual a zero, o cortante vai ser 675. Quando x for 1,2, substituímos aqui no x, temos que o valor do cortante estabelecido vai ficar no valor de menos 1.125. Então, a partir disso, vamos ter a função cortante. Então, a gente pode caracterizar essa função cortante, esta reta, que tem esta variação dos 675 até o valor de menos 1.125. Então, a gente pode estabelecer estas marcações e ajustar aqui.
e no valor de 1,2 temos esse valor de 1.125. Então, temos uma região positiva e uma região negativa. Da mesma maneira, podemos plotar para o gráfico correspondente de 1,2 a 1,8. Então, quando x for 1,8, vamos ter o valor 900. Quando x for 1,2, vamos ter o valor 900. Quando for 1,8, vamos ter 0, porque o cortante nesta parte extrema é 0. Então, com isso, temos este gráfico correspondente aqui do cortante com os seus respectivos valores. Então, o que é importante estabelecermos aqui, verificar? Bom, os valores positivos do cortante, o que significam? Significa que as seções transversais estão girando no sentido horário. Então, toda a região correspondente positiva, nesse trecho e neste trecho daqui, significa que as seções estão girando no sentido horário. No valor negativo, significa o quê? Que as seções estão girando, as seções da viga estão girando no sentido anti-horário. Então, esta região daqui, as suas seções estão girando no sentido anti-horário. Outra questão que é importante, quando temos esta descontinuidade aqui no ponto B, a gente percebe o quê? Que na descontinuidade, aonde temos esta reação, temos dois valores, uma parte na esquerda e uma parte na direita. Esses dois valores, o módulo da diferença entre esses dois valores, o valor absoluto estabelecido, 900 menos o menos 1.125, vai corresponder à reação. Então, quando temos esta descontinuidade, o módulo da diferença corresponde ao valor desta reação, que é o valor de 2025. Uma questão de interpretação física. Quando verificamos esse diagrama, a gente pode perceber o seguinte, que temos valores variando de 675 até valores de menos 125, valor 900 e depois valor 0. Bom, para o dimensionamento, o que é importante? Qual o maior valor correspondente nessa estrutura? Bom, a gente pode analisar o seguinte, matematicamente, o menor valor é o menos 1.125. Claro, quanto mais negativo, correspondente, menor o valor matematicamente. Mas queremos uma interpretação física. Então, o maior valor fisicamente correspondente é este valor de 1.125. Por quê? Esse valor corresponde a uma interpretação física que trata-se que as seções transversais elas vão girar no sentido anti-horário. Este valor, então, para a gente analisar fisicamente, é o valor absoluto. E mais o sentido, o valor do sinal é mais no sentido de caracterizarmos uma interpretação física no sentido do deslizamento das seções transversais, que nesse caso as seções elas vão deslizar com uma intensidade do cortante com o valor de menos 1.125. Então esse menos é mais o sentido de rotação, certo? Então para o dimensionamento seria isso. Então aqui é mais para termos uma ideia da obtenção do esforço cortante e verificar a sua interpretação física no diagrama.